Você costuma revisitar os erros do passado? Essa é a prisão invisível de quem não se perdoa. Meu nome é Gustavo Ian, sou mentor de desenvolvimento pessoal, especialista em neurociência do comportamento. E antes da gente iniciar o conteúdo, eu preciso te lembrar que esse vídeo é de caráter educativo e informativo. Portanto, não invalida a presença de um profissional da área da saúde mental, como, por exemplo, o psicólogo. Avisos feitos, vamos ao nosso conteúdo. Existem 3 exemplos clássicos de uma pessoa que é viciada em culpa. Primeiro, você tem a ruminação de erros. A pessoa ela não para de se cobrar referente aos seus erros. Um erro muitas vezes cometido lá atrás se faz presente nas decisões de hoje. O grande problema não é esse impacto vivencial, esse aprendizado que você teve com o erro, mas a ruminação de pensamentos negativos referente à tua autoimagem. Uma vez que você tem uma autoimagem degradante sobre si mesmo, você passa a ter pensamentos ruins sobre si mesmo. Uma vez que você tem pensamentos ruins sobre si mesmo, você gera comportamentos de fato congruentes com os seus pensamentos. E esses comportamentos geram resultados. E esses resultados, eles condizem com os teus pensamentos. Ou seja, você precisa se perdoar para que você possa romper com esse ciclo. Naturalmente, nós temos um segundo e um terceiro tópico que fazem total diferença quando a gente fala de uma pessoa que é viciada em culpa. E a segunda, mas não menos importante, é justamente a paralisia de sonhos e projetos. Através da crença de não merecimento, a pessoa acredita que algo lá atrás não a faz merecer uma vida diferente hoje, e muito menos a faz merecer e construir uma história diferente para o futuro. E então, ela traz um terceiro ponto, que é justamente as desculpas excessivas. Ela maqueia a sua autossabotagem através da sua falta de perdão próprio, através de desculpas que sejam convenientes, confortáveis e moralmente aceitas. Quais são as causas comuns para as pessoas viciadas em culpa? Primeiro, baixa autoestima. Segundo, traumas da infância. E em terceiro lugar, rigidez moral. Vou começar pelo terceiro lugar. Quando a gente fala de rigidez moral, eu normalmente trabalho o impacto do perfeccionismo, ou seja, da comparação social que essa pessoa tem em detrimento a outras pessoas do seu círculo social, que normalmente fazem com que ela se coloque um padrão de perfeccionismo inatingível. Porque a outra pessoa que teve sucesso não teve uma ação negativa lá atrás. Poxa, mas a pessoa não viveu o que eu vivi lá atrás. A pessoa não foi tão ruim como eu fui lá atrás. A pessoa não teve esse erro específico da minha vida que eu tive lá atrás. Por isso, ela tem autorização para ter sucesso. Essa é a maior besteira e a maior mentira que você conta para si mesmo. Segundo lugar, voltamos lá aos traumas da infância. Naturalmente que as experiências passadas, elas nos ensinam, mas elas não determinam o nosso presente e a nossa história que nós estamos construindo. Então, mais uma vez, o que você fez de tão ruim lá atrás que você não pode viver uma vida digna, que você não pode construir uma nova história hoje? Essa é a minha pergunta para você. Sempre vai existir alguém pior que você. Sempre vai existir alguém pior que fez algo muito mais cruel que você, que errou com coisas muito mais banais que você. Então, meu amigo, fique tranquilo, perdoe-se, libere perdão, peça perdão e a partir daí, siga em frente, construa uma nova história. Não deixe que o nosso terceiro pilar te impacte, porque se você tem um trauma da infância, se você tem uma crença de não merecimento, naturalmente que a tua autoestima, que é o terceiro ponto, vai para baixo. Porque você não tem um alto valor próprio. Você não acredita em si mesmo. Então, naturalmente, que o mundo vai responder da forma como você se vê. Por que nós nos apegamos à culpa? Primeiro ponto, autopunição. A autopunição ela é um fator relevante e muito estudado por psicólogos, onde nós trazemos a culpa como um mecanismo inconsciente de autopunição para os nossos erros concretos ou imaginários.
Em segundo lugar, nós temos a zona de conforto. A zona de conforto é basicamente, eu nem gosto muito desse termo, porque zona e conforto não pegam bem, mas uma zona de estagnação seria a palavra mais adequada. A zona de estagnação é justamente a minha parte de autossabotagem. É a forma que eu tenho muitas vezes, através de algum erro, eu conseguir pegar uma desculpa socialmente aceita e simplesmente justificar para minha mente que eu não preciso entrar em ação, porque eu não mereço. Então, esse é um segundo pilar importante do porquê nós nos apegamos ao vício em culpa. E em terceiro lugar, nós temos a máscara emocional, que basicamente mascara as nossas desculpas, mascara os nossos sentimentos e o medo do fracasso. E então nós seguimos com as consequências do apego à culpa. Primeiro, nós temos a estagnação emocional, que basicamente impede o crescimento e o desenvolvimento saudável da sua personalidade e da tua autoestima. Em segundo lugar, nós temos os problemas psicológicos, que podem sim evoluir para um caso de depressão, muitas vezes trazendo a ineficácia da saúde mental, uma vez que eu tenho uma baixa autoestima, eu novamente rumino pensamentos negativos sobre mim o tempo inteiro, naturalmente que a minha comunicação, o meu comportamento, ele passa a ser afetado e trazendo consequências, muitas vezes se transformando em transtornos graves. E por último, isolamento social. Naturalmente que se eu tenho um apego à culpa, eu evito o erro e, consequentemente, evito contato social, porque a chance de eu errar, a minha autoestima, o meu autovalor, naturalmente vai me voltar. Poxa, se eu seguir aqui, eu vou errar, eu vou vacilar, portanto, eu prefiro me isolar, porque assim eu me sinto mais seguro emocionalmente falando. E como eu sou um portador de boas novas, eu quero te falar aqui 2 passos importantes para você sanar de vez esse vício emocional em culpa. Primeiro, é você identificar os gatilhos. A identificação daquilo que de fato é o seu vício emocional em culpa. Quanto tempo você tem passado, a falta de perdão, os problemas físicos que essa falta de perdão traz para você. Eu não estou falando aqui de perdão a terceiros. Pode ser também perdão a terceiros, mas principalmente um auto-perdão fatalmente pode te levar à ruína. E então, um segundo ponto que eu acredito que é fundamental nesse tratamento, e aqui eu coloco como ponto principal, a chave de ouro, é justamente o apoio profissional. Lembre-se, eu acredito em equipe multidisciplinares. Portanto, o seu psicólogo ele vai trabalhar as tuas questões relacionadas ao passado e eu, como mentor, vou trabalhar com você o seu ponto A para o seu ponto B. Eu entendo o seu ponto A menos, mas eu prefiro que um profissional mais qualificado que eu trabalhe esse ponto contigo. Não é porque eu não entendo, mas porque eu acredito em uma equipe multidisciplinar. E o meu foco com você é o seu ponto B, onde nós podemos chegar juntos. Ei, Gustavo, tu chegou com visão, mostrou que juntos mudamos a direção.